Olá, pessoal. Hoje eu tô aqui porque eu não tinha aquele negócio lá que vocês passaram por tudo aquilo. Era uma... Aqui tudo que você passaram tava falando que era uma série. Mas que vai ter próximo episódio que vai aparecer eu. Eu também. Então, pessoal, eu vejo vocês em outra série. E fui. E quando eu aí, tava todo junto aqui. Mas a gente conseguiu fazer o a gente conseguiu. A gente conseguiu. Mas a gente conseguiu. A gente